Banco do Brasil, vamos falar de Banco do Brasil, entender informações importantes. Tem aí um cenário interessante para a gente analisar a respeito do crescimento da carteira de crédito. Isso pode ser impulsionado por um movimento muito importante que o mercado global está de olho, que é as terras raras, né? Então, o mercado vê essa oportunidade de ouro dentro desse segmento de terras raras no Brasil. E o Brasil é um dos países com maior potencial de principalmente alavancar esse crescimento desse modelo de minerais e os bancos, inclusive o Banco do Brasil, está bem posicionado, isso que nós vamos falar, e também do cenário atual. As ações em queda pode ser uma boa oportunidade para quem está querendo se posicionar também ou até ampliar as posições aqui em Banco do Brasil. Seja muito bem-vindo ao nosso canal. Eu sou Thiago. Se você ainda não é inscrito, já vai lá, se inscreve, é gratuito, deixa o like também, deixa os comentários. Thiago, tenho o Banco do Brasil, estou querendo comprar, estou aguardando cair mais, ou já comprei também nessas quedas recentes que tivemos da companhia. A gente começa entendendo aqui um pouquinho desse cenário que é importante. Então, aqui os Estados Unidos aqui vêm pressionando, digamos assim, ou se posicionando por um acordo sobre as terras raras que o Brasil tem hoje, né? Só para a gente entender o que é essas terras raras que é tanto falado, né, no mercado atual, principalmente aí dos grandes players, dos grandes investidores. As terras raras são ali um portfólio de minerais críticos, né, que são utilizados em diversos segmentos das indústrias pelo mundo, né? Desde um chip ali até uma produção mais elevada, mais complexa, é necessário você utilizar minerais. E o Brasil hoje, ele possui um dos maiores potenciais de terras raras do mundo, detendo aí cerca de mais de 20% das reservas mundiais, né? Aproximadamente aí mais de 20 milhões de toneladas. Então, não é somente as empresas que nem Vale, que já está se posicionando para fazer ali um estudo, né, de exploração, não é somente as empresas de extração, mas também os bancos, né, os grandes bancos, eles vão ganhar espaço, vão expandir, crescer a sua carteira com esses projetos que são projetos importantes e vão garantir o crescimento aí desse segmento. Então, o Brasil fica apenas atrás hoje da China, né? Que a China também tem uma grande exposição de terras raras. Mas como os Estados Unidos não tem uma relação tão boa, né, digamos assim, com a China, o Brasil acaba se tornando ali um dos pontos em que os Estados Unidos pode fazer esses acordos com terras raras. Importante que o Brasil já está se posicionando a respeito disso, dizendo que não vai entregar, né, os minerais críticos às empresas estrangeiras, mas sim fazer acordos, principalmente de pesquisa. Inclusive, tivemos recentemente, para quem acompanha os noticiários, o estado de Goiás, né? O estado de Goiás acabou realizando um acordo recente com os Estados Unidos. Então, quando nós falamos hoje de terras raras no Brasil, nós temos alguns estados, principalmente ali, com maior exposição a esses minerais, por exemplo, estado de Minas Gerais, né? Quem conhece aí está já acompanhando. Goiás também, Amazonas, né, e também estado da Bahia. Então, esses são os principais estados que têm maior concentração desses minerais. E o Brasil aqui se torna, né, um grande player desse segmento de terras raras. Importante, né? Se o governo cumprir o que está dizendo, que não é entregar às empresas estrangeiras, isso aqui pode realmente gerar muito valor para o Brasil. E os bancos vão ser privilegiados, né? Temos aqui, inclusive, ó, o BB lançou recentemente um fundo de 400 milhões de reais aqui, que é voltado justamente para isso, ó, os projetos minerais críticos, né? Ou seja, as empresas que nem Vale, a Rio Tinto, né? Outras empresas que vão fazer essas explorações precisam de dinheiro para esses projetos e elas vão recorrer justamente aos bancos, né, que estão ali dispostos a fazer esse financiamento. Então, hoje o Banco do Brasil, você sabe que ele tem uma forte exposição ao agronegócio, aonde ela tem ali a maior exposição dela de carteira de crédito, e aqui esses projetos de minerais críticos podem alavancar o crescimento da carteira do banco e também aumentar a rentabilidade aí
ao longo do tempo. Então, o Banco do Brasil está bem posicionado já. A princípio, os bancos públicos, né, Banco do Brasil e também a Caixa, mas a Caixa é voltado mais a outro segmento, né, que é imobiliário, e o Banco do Brasil, que é ali um dos fomentadores do crescimento estrutural do país, né, assim como o agronegócio, pode ser um dos grandes vencedores dessa corrida aqui desses minerais. Seguindo aqui, a gente fala um pouquinho agora da parte da cotação, né? Tivemos aqui, ele bateu um topo recente, ó, as máximas, em 25 de fevereiro fechou acima de R$ 27 as ações aqui do Banco do Brasil, agora vem tendo uma correção ali desde fevereiro, ó, você observa, vem caindo aqui o último fechamento, R$ 23. Está um preço interessante, né? Você está sabendo aí do movimento já global, né? Questão de inflação, enfim, juros pressionam as economias pelo mundo. Os bancos também são afetados neste momento. Importante entender que as quedas, né? Principalmente essa questão de volatilidade dos mercados globais, eles podem continuar enquanto tiver ali uma instabilidade naquele cenário de conflito no Oriente Médio. O Banco do Brasil pode ser uma grande oportunidade, uma oportunidade de ouro. Você tem aqui os próximos níveis interessantes, ó, 22,50, depois um pouquinho mais abaixo aqui, R$ 21, ó, que ele bateu em janeiro agora de 2026. Por enquanto, nós temos na nossa carteira do canal, você já sabe que nós sempre falamos, Banco do Brasil está presente na nossa carteira. Nesse momento não estamos comprando, vamos aguardar um pouquinho mais. Região aqui, ó, dos 22 seria interessante para o Banco do Brasil, R$ 22,50 até os R$ 21. Mas deixa nos comentários, quero saber se você comprou ou está querendo comprar ainda Banco do Brasil, que é uma oportunidade de ouro nesse cenário de conflitos, né? Um cenário complexo pelo mundo. Seguindo aqui, a gente fala um pouquinho, né, da situação hoje do Banco do Brasil. A realidade é que o crédito rural, né, ou o crédito do agronegócio, segue, né, como um dos principais pontos de crescimento, mas também um ponto de risco para a companhia, justamente pela questão aqui, ó, da inadimplência, né, que tem aumentado ali as provisões para futuras perdas em relação à inadimplência do Banco do Brasil. Então, quando você fala hoje, a gente viu o contexto de terras raras, que está crescendo ainda, né? Não é um mercado consolidado, mas é uma oportunidade, e o Banco do Brasil já enxergou isso, e isso pode ser ali uma alavanca também de crescimento em relação à carteira de crédito da companhia. Hoje, o principal foco é o agronegócio, mas o cenário ligado à inadimplência, né, questões ali, principalmente de elevação de taxas de juros, pressionaram muito esse segmento e acabou afetando aqui o Banco do Brasil, que tem a maior exposição. Quando você fala dos grandes bancos, né, Santander, Bradesco, Itaú, Banco do Brasil, o Banco do Brasil ele tem hoje a maior exposição nesse segmento do agronegócio. Seguindo aqui, a gente fala agora um pouquinho o que o banco vem fazendo para, pelo menos, diminuir essa situação ali do agronegócio, né? Então ele está aumentando, né, a seletividade na concessão do crédito, ou seja, está filtrando mais, fazendo uma análise de crédito, digamos assim, né, analisando melhor ali a pessoa que vai receber o crédito, ou a empresa, enfim, ou ali o segmento do agronegócio. Está fazendo também aqui a parte das garantias, né? Ou seja, então se eu vou fazer um empréstimo ali para uma agricultura, né, para uma terra, eu vou pedir uma garantia, pode ser um imóvel, pode ser ali uma garantia que, caso não tenha o pagamento do empréstimo ou do financiamento, vai ser ali tendo um objeto de garantia, então ele está aumentando as garantias, né, para fazer esses empréstimos de maior valor. Redução também aqui na exposição de alguns clientes, né? Então o banco tem toda uma análise por trás ali do histórico de crédito das pessoas, fazendo ali uma nova calibração de risco, né? O que é isso? Praticamente você faz ali um funil, onde você tem ali os riscos, né, para um segmento. Dentro do segmento você vai abaixando, você vai vendo ali quais são os perfis. Então ele está fazendo ali uma nova calibração de risco dentro do segmento que ele tem hoje, que é principalmente o agronegócio, e monitorando, né, de forma as operações, ou seja, faça uma concessão de crédito. Para quem acompanha os balanços do Banco do Brasil, que a gente sempre traz aqui, ele tem ali análise de 90 dias de inadimplência, 30 dias, enfim, então ele faz ali o monitoramento da operação desde a concessão do crédito até
ao final da operação. Então, isso é importante, vai ali diminuindo os riscos, né? Mas a gente sabe hoje que o cenário é bem crítico dentro do segmento do agronegócio. Seguindo aqui, a gente fala agora dos dividendos. Aqui é importante a gente falar porque é uma forma de remunerar os investidores, né, os acionistas do Banco do Brasil, e nós temos aqui uma projeção bem conservadora no cenário atual, 2026, ó, 3,4%, que seria o dividend yield estimado, e para o ano que vem, 2027, 4,5%, ou seja, bem abaixo do que ele vinha entregando aí nos últimos anos, tá? Então, muito abaixo do que ele vinha entregando, justamente por causa disso. A crise ali, infelizmente, chegou no agronegócio e acabou aumentando as despesas com provisões do banco. Ele tira, né, do lucro, não é que o banco está dando prejuízo, ele está só tendo ali uma prevenção, ou seja, se prevenindo do que pode acontecer aí nos próximos anos. E para 2026, ó, 2027, devemos ter aqui baixos níveis de pagamentos de dividendos. Mas olhando para o futuro, importante olhar para frente, o Banco do Brasil pode ser ainda uma grande opção, né, de você analisar, ver se faz sentido ter na sua carteira. É claro que sempre tem que levar em consideração esse momento de dificuldade, não só no Brasil, mas também global aí que está afetando os mercados e os ativos. Seguindo aqui, a gente fala agora do que está acontecendo também, que é os lucros, né? O banco vem gerando lucros bilionários, apesar da queda, o lucro ele é constante, o banco tem uma boa estrutura, né, de buscar clientes, de aumentar a sua receita, de garantir ali bons níveis de entrega, está aumentando ali a parte principalmente da prevenção que a gente viu ali para não ter ali mais devedores ou diminuir essa questão da inadimplência, e o lucro dele é um lucro bilionário, apesar da queda, ele lucra bilhões aí por ano. Para isso, a expansão da carteira de crédito passa justamente por novos produtos, por novos segmentos. A gente viu ali que terras raras é uma grande oportunidade para os próximos anos, para o Banco do Brasil. Temos também o crescimento do agronegócio, que vai continuar crescendo. Tivemos recente o acordo, né, para quem acompanha os mercados aí, o acordo entre Brasil e o Mercosul, que vai fortalecer principalmente a parte do agronegócio, ou seja, vai precisar de mais crédito, vai exportar mais, e para isso o Banco do Brasil está bem posicionado. E o que chama muita atenção para quem está acompanhando, ou quem tem ações, né, do Banco do Brasil, ou quem investe através do aplicativo, lá, o aplicativo do Banco do Brasil, é o aumento da receita de serviço. Então, o banco está conectando vários níveis de serviços dentro do aplicativo, ou seja, está oferecendo mais possibilidades de ganho aos clientes, né? Melhorou um pouco a plataforma de investimento deles. Tem bastante coisa bacana para quem tem ali, principalmente é correntista, né? Ou tem uma conta no Banco do Brasil. Então você vê que ele está fazendo um movimento importante, e aqui nós entendemos, assim como o mercado também enxerga dessa maneira, esses três pontos, né, para que o banco continue saindo dessa situação atual, que é a expansão da carteira de crédito. Vimos ali segmentos importantes, terras raras, pode ser uma boa oportunidade. O agronegócio ainda vai fazer parte do banco, tem possibilidade de crescer e também aumentar as receitas com serviços ali dentro, né, dos canais de atendimento que o banco oferece hoje a todos os tipos de clientes. Então falamos nesse conteúdo dele, né? O gigante Banco do Brasil, num cenário de dificuldade, mas com visões aí, segundo a nossa análise aqui, você viu com visões interessantes que podem garantir um futuro melhor aqui para o Banco do Brasil. Para isso, mantemos ele na nossa carteira de investimento, sempre olhando para o longo prazo, né? O curto prazo ele é desafiador, mas o longo prazo ele é recompensador, ou seja, vai garantir recompensas para quem entender o cenário atual. O importante é que antes de você investir, entender, né, o cenário atual, as dificuldades que podem persistir, mas existe aqui uma grande oportunidade de ouro nas ações do Banco do Brasil. Surgindo novidades, trazemos, informamos para você que acompanha o nosso canal. Se você ainda não é inscrito, já vai lá, se inscreve, é gratuito, deixa o like, deixa o comentário. Thiago, tem o Banco do Brasil, já comprei, vou comprar mais. Deixa nos comentários, compartilha também o vídeo, é importante. Nos encontramos nos próximos conteúdos. Forte abraço.